A gente já viu São Paulo, o amor de Deus em São Paulo. A gente já viu Santo Irineu. Santo Irineu, século II. São Agostinho, século IV. Então, não ache você que a teologia parou aí. Antes de a gente analisar esse quadro que está aqui, olha os santos teólogos da patrística que tem entre Santo Irineu e Santo Agostinho. Santo Hipólito, São Justino. São Justino é do naipe do Santo Irineu. São Justino é o primeiro que vai descrever a missa, como a gente celebra a missa hoje. São Justino já descreveu no século II. São Justino vai ter a teologia da cruz cósmica. Todas as coisas sempre tem uma cruz que sustenta. Militão de Sardes, outro padre da igreja, Atenágoras, São Teófilo de Antioquia, são todos então escritores que vão formando a nossa teologia. Orígenes, um importante, só que não é santo. Orígenes é o seguinte: a gente não sabe hoje se foi ele que errou em alguns pontos ou se foram os discípulos dele. Mas ele escreveu uma obra muito grande, muito valiosa. Inclusive o Papa Bento XVI gosta muito. Tem muita coisa boa. Só que nem eu falei, a gente não sabe o que foi distorcido, se é ele ou se foi os discípulos dele. Então por isso que não é santo. Tertuliano também é outro importante. Só que Tertuliano a gente sabe que no final ele começou a acreditar no platonismo lá na pré-existência das almas, algumas coisas que não batia com a doutrina. Mas, por exemplo, Tertuliano é aquele que crava o nome Santíssima Trindade. São Clemente de Alexandria, São Cipriano de Catargo, Novaciano. Novaciano também não é um muito bom, mas tem elementos ali que são purificáveis. Santo Atanásio, esse é fera. Esse é que vai defender a divindade de Cristo no primeiro concílio, em Nicéia, em 325. Ele vai contra a galera. Ele vai aparecer um bispo chamado Ário, que falava bem, que não sei o quê, e que seduziu muita coisa. Esse Ário começa a falar que Jesus não é Deus, é a obra perfeita do Pai, mas não é Deus. Quem fala assim é os TJ fala assim. Só que Deus levanta Santo Atanásio, um homem vibrante, um homem com firmeza, e vai ensinar e vai prevalecer essa verdade de fé: Jesus é Deus. É desse trabalho de Santo Atanásio que vai surgir a primeira parte daquele creio longo: Deus de Deus, luz da luz, gerado, não criado. Então, vale a pena você procurar escrito de Santo Atanásio. Aqui Santo Efrem, é outro santo assim, profundamente espiritual. O diácono Mesopotâmia. Santo Hilário de Poitiers, outro importante. Cirilo de Alexandria, Cirilo de Jerusalém, outro bispo importante. Basílio Magno, São Gregório Magno, os padres capatócios também, fundamental. Aqui, porque aqui foi dividido errado, quer ver? Ambrósio, nós vamos ver hoje. Eusébio de Cesareia é o primeiro historiador da igreja. Olha o ano aí, 340. Ele já escreve a lista dos papas a partir de Pedro. Nada é solto na igreja. É o primeiro historiador da igreja, Eusébio de Cesareia. Também é algo que você pode ler, é uma leitura fácil, porque conta história. E ele já dá uma lista dos papas, dos bispos de Roma: Gregório de Nissa, Prudêncio, São Jerônimo, quinta-feira, São Jerônimo. O presbítero Estrido, São João Cassiano,
e São João Crisóstomo, que também era outro cara, viu? Então não dá para nós ver todos. Então a gente saiu de São Paulo, pulamos para Santo Irineu, e agora nós vai dar um pulinho para chegar em Agostinho. Mas, por exemplo, só São João Crisóstomo, por exemplo, vixe, se fosse pegar mesmo, ia umas 2 aulas. E aí, na semana que vem, se a gente terminar Agostinho hoje, a gente vai dar um saltão, um pulão até São Bernardo. E daí já é a Idade Média. Mas veja, olha o que vai surgindo aí. Os teólogos que vão surgindo aí, que vão fundamentando a nossa fé. Antes de entrar aqui, vamos ver esse quadro. Depois você pode procurar em casa para ver com mais assim detalhes. Mas olha aqui está escrito Veritas, verdade, a verdade. A busca de Agostinho foi pela verdade. Mesmo que ele estava na zoeira, o que marcava Agostinho era essa busca pela verdade. No início ele despreza a Escritura. No início ele estava acostumado então com aqueles filósofos, com aqueles pensadores. Então ele achava que a Escritura era coisa de gente de idoso, de criança, que era uma linguagem boba. E ele ficava, lembra semana passada, os gnósticos, naquela turma? Então, ele via a Escritura, não dava bola. Aí vinha também a questão moral, a gente vai ver depois. Mais ou menos todo mundo sabe a história de Santo Agostinho, não é? Mas quando ele se converte, a Escritura vai ser a base do encontro da verdade. Você vê que a verdade, que no fundo é Deus. Ele, São Tomás de Aquino, vai fazer um trabalho de provar que a verdade é Deus. A gente sabe, não é? Mas eles vão provar, vão escrever, vão falar por que a verdade é Deus. Então, quando ele se converte, essa verdade ilumina a inteligência dele, que ilumina o coração dele. Esse é o processo nosso também. Ilumina a inteligência dele, e daí inflama o seu coração. Qualquer imagem de Agostinho que você pegar, você vai ver ele com o coração inflamado. Mas é porque a verdade passa aqui e chega no coração. Tá bom? Aqui os santos. E aqui alguns livros, para quem quiser aprofundar. Primeiro, as confissões. Não dá para ver aqui, mas as confissões. Lembra que o padre falou dessa coleção verdinha aqui? Aqui é preciso explicar uma coisa. As Confissões é um livro famoso, o padre cita toda hora. A gente vai ler uns trechos aí hoje. Essa primeira parte vai ser da biografia dele. O padre não vai parar muito na biografia, a gente vai bastante ler, porque de modo geral todo mundo já sabe mais ou menos. Mas e aí a pessoa fica entusiasmada para ler as Confissões. Só que as Confissões não é um livro de santo no sentido que a gente conhece, sabe? De pegar uma biografia de santo. As Confissões, ele tem um impacto profundo, primeiro assim, do jeito que ele escreve, porque ele sabe, ele está confessando para quem? Para quem que ele está confessando? Para quem que ele está falando? Ele está falando para Deus. Ele sabe que ele não pode mentir, porque Deus sabe o íntimo dele. Então é um diálogo com Deus, e isso que faz a confissão ser maravilhoso. Só que assim, não é fácil o texto. E de novo, o texto não é biografia de Agostinho, ele tem elementos de biografia, principalmente no começo. No começo tem muito elemento biográfico, mas a partir do momento que ele conta alguma coisa, ele já faz uma teologia. Então, por exemplo, tem a passagem famosa de Santo Agostinho roubando as peras. A galera lembra das peras. E ele conta que ele foi com o amigo dele roubar as peras, mas não por causa que estava com fome, mas simplesmente pela maldade de roubar. E aí o que ele faz? Ele desenvolve a maldade no coração. E ele fala quando era criança, das manhas que ele tinha quando criança, quando era bebê. Ele vai contando tudo. Só que ele vai fazendo essa teologia. Então, vira e mexe, ele entra
em chaves gnósticas, em pessoas que seguiam a gnose, como o padre falou semana passada. E aí, se eu não estou por dentro do que é a gnose, por exemplo, quando ele vai falar de maniqueísmo, pelagianismo, eu já vou boiando já. A segunda parte, então, daí é profundamente filosófica e teológica. Então não se engane. Quer ler, leia devagar, mas não ache que basta uma leitura só. Você sabe que o professor Joel, que sempre vem aqui, não é, dá aula para nós, ele é doutor de Santo Agostinho. Pergunta para ele quantas vezes ele leu na vida aquele livro. Um livro para a vida. Você quer começar com uma obra? Ah, padre, eu queria ler algo que ele escreveu. Então quem quiser marca aí, para procurar um livrinho que chama A Vida Feliz, que vai falar sobre a felicidade. A vida feliz. Padre, eu queria conhecer então a história dele. Então o padre trouxe aqui um livro, ó, esse livro aqui. Agostinho, o homem, o pastor, o místico. Agostinho, o homem, o pastor, o místico. Então eu quero saber da história dele. Você vai ver que nesse livro vai contar a história. E aí o que o autor faz? Ele pega trechos do que Santo Agostinho escreveu e vai colocando ali para você ver. Tá bom? A editora é Cultor. Editora Cultor. Cultor. Depois quem quiser põe lá no Google. Esse vale a pena. Vai contar a história dele. Esse aqui, ó, o livro espiritual dele, tranquilinho. São textos que ele fala sobre a Virgem Maria. Editora Paulus. E um de Santa Mônica, que é igual a esse. Santa Mônica, também um livro da história dela, editora Cultor. Quando você vai estudar Mônica, vai convergir, não é? Com a história de Agostinho. Mas aí vai contar desde a infância de Mônica, então vale a pena também. Tá bom? A teologia católica, gente, é esses três caras aí, ó. Resuma a teologia católica: Paulo, Agostinho e São Tomás. O restante é nota de rodapé. O restante é gente que comenta eles. O impacto dos três é demais. Paulo, Agostinho e São Tomás de Aquino. E diferente do que os teólogos modernos querem falar, eles não estão brigando um com o outro. Um complementa o outro. Isso é uma falsa ideia, por exemplo, de falar assim: quem é tomista não gosta de Agostinho, quem é Agostinho não gosta de tomista. É mentira, porque a pessoa que São Tomás mais cita na Suma Teológica é Santo Agostinho. O mais citado por São Tomás na Suma Teológica é Santo Agostinho. Basicamente é os três. Só que a gente está numa crise teológica de trocar o óculos teológico. Então o que tem acontecido muito? As pessoas começam a falar mal, principalmente de Agostinho e de São Tomás, nas faculdades de teologia. Ah, o pecado original é a menção de Santo Agostinho. Ah, São Tomás era contra a Imaculada Conceição. Ah, não sei o que, isso aí já passou, não sei o que. Ah, São Tomás já está ultrapassado. Veja, para você ultrapassar alguém, você tem que alcançar essa pessoa. Então, se você dá, por exemplo, um livro da Suma Teológica para um professor aí de história, de filosofia, um teólogo, vai se embananar. Para ultrapassar, precisa chegar. O que a gente tem que fazer com esses gigantes? Fazer o que os santos fizeram: subir no ombro deles, para a gente poder enxergar longe. Eu sozinho não sou nada. Quando eu subo no ombro de Agostinho, eu enxergo longe. Assim, cada um de nós. E assim devia ser a teologia.
Então, por exemplo, o trabalho do Vaticano II, do Papa João Paulo II, do Papa Bento. O Francisco não é tão teólogo, o Francisco é mais pastoral, mas do Papa João Paulo II, do Papa Bento, essa reafirmação dessa riqueza de Agostinho e São Tomás. Tanto é assim que no Concílio Vaticano II foi dito que o modo como se deve fazer teologia nos seminários é a partir de São Tomás de Aquino, só que tem se esquecido. Existe um documento também chamado A Vocação do Teólogo, que fala de novo dos dois, Agostinho e Tomás de Aquino. Existe um documento também do Papa João Paulo II chamado A Fé e a Razão, que fala assim, o ponto alto da fé e da razão, da inteligência com a fé, se deu com São Tomás de Aquino. E Agostinho ali, trudinha. De novo, aí o que acontece? Vai entrando um viés na teologia, às vezes protestante, marxista, o que pode ter é diálogo pode ter, mas quando começa a ensinar certas coisas como se fosse doutrina católica, aí a gente tem que tomar cuidado. E é por isso que existe um negocinho que, se você não conhece São Agostinho e São Tomás, você tem que conhecer isso aqui, isso aqui, o catecismo é o caminho seguro do que a igreja está falando. Aparece um teólogo novo falando não sei o que, vira e mexe, a gente vem assim, vê por aí, né? Isso aí não é mais doutrina, isso aí passou, será? Será que é isso? Isso aí não é mais pecado, será? Aonde que eu vou ver? Eu vou ver na Soma Teológica? Não, eu talvez não saiba ler a Soma Teológica, eu vou ver aqui, Catecismo da Igreja. Católico não tem catecismo, está faltando uma perna. Se você não tem Bíblia, você está sem perna nenhuma. Mas se só tem só Bíblia, está faltando uma perna. Catecismo e Bíblia, sempre. Precisa ser católico. Eu tenho dúvida, vou no catecismo. Você tem o direito de duvidar do que Padre Enéas fala lá na missa. Nossa, será que é isso mesmo? Vou perguntar para outro padre. Não. Vou perguntar porque a igreja fala. Entende? Você vai confessar com um, isso aí não é pecado. Aí vai confessar com outro, isso aí é pecado. E agora? Agora eu vou aqui, porque isso aqui que fala, é isso aqui, Tá bom? É que você me fala. Se eu estiver falando algo contrário à igreja, por favor me corrija. Mas se tem uma coisa que eu sou, é obediente à igreja. Eu tenho que replicar aquilo que a igreja fala. Tá bom? Então esses três são os caras: Paulo, Agostinho e Tomás de Aquino. Depois vai vir todos aqueles outros que a gente viu aí: Crisóstomo, lá para frente Santa Teresa d'Ávila, São Bernardo, Dom Bosco, Papa Bento XVI, São Pio X, Pio XII, Cantalamessa. Todo mundo vem a partir dos três. Tá bom? Pode reparar o quanto de homilia que a turma cita Agostinho, toda hora. Agostinho falou assim, não sei o que, Agostinho. Então, uma leitura rápida da vida. Nasceu na cidade de Agaste, na Líbia, no dia 13 de novembro de 354. Foi um bispo, teólogo e filósofo. Ele nasceu na Argélia, ele nasce no norte da África. Padre, Santo Agostinho era negão, era branco, não sei, ninguém sabe. Porque tem também uma briga aí, porque a igreja quis pintar ele de branco. Isso aí não importa, gente. Não importa, o que importa é quem ele é, não é? Mas aí, às vezes, tudo as pessoas hoje querem politizar, né? O mais importante é saber o tamanho do Agostinho que foi. Então você vai encontrar pinturas dele negro e pinturas dele branco. Como que a gente vai saber? No céu você chega lá e então você era morenão e tal? Não, era brancão, sabe? Ele cresceu no norte da África, numa região colonizada pelos romanos, o Império Romano. Membro da burguesia, né? Assim, não entenda a burguesia como aquilo que a gente entende, mas de comerciante.
pai era comerciante, filho de Patrício, que deu problema. Quem lê o livro de Santa Mônica vai ver o que esse homem aprontou, não é à toa que Santo Agostinho vai na cola, e se converteu nos últimos instantes, no momento da morte, e da cristã Mônica, que era a esposa de Patrício, de quem herdou os conhecimentos cristãos e religiosos. Patrício batia em Mônica, bebia, jogatina e prostituição. Ela converte o marido e o filho, que a gente fala sempre do filho, mas o marido também foi ela que converteu. Agostinho completou sua educação em Cartago, cidade onde ele adotou o maniqueísmo como sua doutrina. Depois eu vou falar, agora só biografia por enquanto. Depois que concluiu sua formação, Agostinho formou uma escola na mesma cidade, mas posteriormente foi para Roma e Milão. Era um homem muito inteligente, e havia, no tempo de Agostinho, entre as disciplinas, algo que chamava retórica. Retórica é o jeito de expor um argumento. Então ele tinha muita retórica. Então ele começa a querer aprofundar em retórica, como falar bem, falar em público, como convencer. E na época, mais ou menos nessa época, entre aqueles gnósticos, lembra os gnósticos? Os gnósticos só zica, hein? Entre os gnósticos tinha uma turma que chamava os sofistas. Sofistas são os caras que falam bem, mas falam mentira. Só que como ele fala bem, ele enrola você. Tem hoje ou não? Já tinha lá. Então, a retórica estudava como que você pega a mentira, mas ao mesmo tempo como que você também pode mentir para a turma. Pelo discurso você mentir. Então, era algo que dava status, que dava dinheiro, e Agostinho começa a buscar isso. Além, lógico, de ler outras coisas, né? Cícero, a filosofia, a gnose mesmo, que ele vai acabar entrando na cabeça. Quando completou 32 anos, Agostinho abandonou a pedagogia por motivos de saúde, aquilo que vai estar falando, de ensinar, e por alguns dilemas espirituais. Nesse mesmo período, ele abandonou também a filosofia maniqueísta e aderiu ao neoplatonismo. Quando ele adere ao neoplatonismo, já começa a namorar com o cristianismo, onde ele só começou a compreender sua verdadeira espiritualidade. Mas foi só em setembro de 386 que Agostinho se converteu ao cristianismo. Foi um parto, gente. É bonito você, nós vamos ler hoje, é bonito você ver, porque você vê esse coração pegando fogo de Agostinho quando está lendo, esse desejo de verdade, essa luta interior. Ele quer ser fiel a si mesmo, ele não quer ser uma conversão só externa, não. Se eu vou me converter, eu tenho que saber o porquê, tem que ter o porquê, eu tenho que ter dado consentimento total, inteligência de coração a isso. Então chega uma hora que a sua inteligência já tinha dado consentimento, mas o seu coração não, porque ele tem que abandonar o pecado, ele não queria. Santo Agostinho chega uma hora que ele está nessa dúvida, ele naquela zoeira de castidade, de tudo, ele fala assim: Senhor, faz-me casto amanhã, porque hoje ainda tem balada. Aqui já tinha, mas aqui ainda não. Nesse período ele se isola em Milão, isso aqui vai ser fundamental, né? Em Milão, na Itália, por alguns meses com a mãe, o filho, ele vai ter um filho e seus discípulos, e alguns discípulos. Ele se afastou do mundo, da profissão e do casamento. Não é casamento que ele tem uma concubina, e daí nasce Adeodato, eu acho que eu coloquei ele, que é o filho dele. Então vamos contar já a historinha. Após um ano, por algumas influências, ele foi batizado durante a Páscoa pelas mãos de Santo Ambrósio. Também eu vou falar dele. Foi quando voltou para sua terra natal, criou ali um mosteiro. A ideia dele, depois de convertido, era viver no mosteiro, viver a pobreza e viver da palavra. Mas nessa época, para ser padre e ser bispo, não era como agora. Era por aclamação. Então o povo via um homem santo, ele já pediu para um bispo para ordenar ele padre. Quando faltava um bispo, já ia lá o povo pedir
para aquela pessoa ser bispo. Assim foi com Santo Ambrósio, assim foi com Agostinho e com outros desse começo aí. Não tinha um seminário como a gente tem agora, isso aí veio depois, lá no século XV e XVI. Foi quando voltou para a sua terra natal, criou ali um monastério. Depois que sua mãe faleceu, se desfez todos os seus bens. A mulher viveu para isso. Ele se converte, ela morre. Ela viveu para isso. E ela fala isso para ele. Agora eu posso ir. Veja, você é mãe, você que é pai, né? Sua grande missão na vida é essa. É essa. Nem que vá a vida inteira sua. Em 391, Agostinho foi ordenado padre. Em 395, foi sagrado como bispo, quando liderou a igreja de Hipona até sua morte. Seus discursos tornaram-se famosos e atualmente estima-se que pelo menos 350 desses sermões estão preservados e considerados todos autênticos. Uma coisa que faltou, se você quiser também ler ele escrevendo, procura comentários dele. Por exemplo, comentário de Santo Agostinho ao Evangelho de São João. São 4 volumes. Aí a leitura é mais fácil também. Comentário de Santo Agostinho ao Salmos, 3 volumes. É livro caro, são livros caros, mas só que é profundo o negócio. Agostinho morreu no ano 430, em 28 de agosto, aos 75 anos de idade. 28 de agosto é a festa dele. Após a invasão de Hipona pelos vândalos. Os vândalos vão invadir o Império Romano e vai dar uma confusão, o povo vai começar a achar que é fim do mundo e não sei o que. E Agostinho vai escrever um livro para acalmar a turma chamada Cidade de Deus. A turma, não, vai acabar o mundo, vai acabar. Ixi, demorou ainda para Agostinho, demorou uns 20 anos ainda para Agostinho morrer, mas os vândalos, os bárbaros, eles entram destruindo tudo, né? Eles não têm, eles não prezam a filosofia, não prezam a Bíblia, as coisas, é bárbaro. Quem que vai ter que guardar toda a riqueza que foi escrita até aquela hora? Não só dentro da igreja, mas também de Platão, de Aristóteles, a igreja, os monges. Se não tem os monges, os bárbaros têm arrebentado com tudo, não tinha sobrado nada. A própria Bíblia. Pode-se dizer que todo o pensamento da antiguidade conflui na sua obra, que pode falar lá no início, e dela deriva correntes de pensamento que permeiam toda a tradição doutrinal dos séculos sucessivos. Agostinho é o padre da igreja que deixou o maior número de obras. Seu biógrafo Possílio diz que parecia impossível que um homem pudesse escrever tantas coisas durante a vida. Agostinho, e outros padres também, mas Agostinho, ele tinha escribas. Ele não dava conta de escrever tudo. Você pega a obra de Agostinho, é gigantesca. Então o que ele fazia? Ele tinha os escribas, 7, 8. Ele chegava para o cara, qual é a pergunta? A pergunta é essa: você vai escrever isso, 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 isso. Você agora, é isso, isso. Ele dava a resposta, depois ele revisava tudo aquilo. Pensa a memória, pensa a inteligência. O dom da inteligência é dado por Deus. Só que quando a inteligência está convertida, aí ela dá um salto daí. Tá bom? Então, era assim que ele escrevia. Então, você encontra, por exemplo, cartas com outro bispo, com São Jerônimo. São Jerônimo tinha o sangue quente, né? São Jerônimo saía umas faíscas ali com Agostinho, porque São Jerônimo era nervosão. Ia lá, Santo Agostinho respondia, mandava o cara escrever, depois revia. Quando ele estava vendo que ele ia falecer, ele fez uma obra chamada Retratações. Ele passou toda a sua obra e viu o que ele tinha errado e se retratou. Só aí você já vê a humildade da pessoa. Hoje em dia acontece muito, né? A gente não pode generalizar, mas acontece muito
Uma pessoa que vive da academia, gasta a sua vida num erro teológico, filosófico, e depois no final da vida ele vê que estava errado. Só que daí não tem coragem para voltar atrás, não tem humildade de voltar atrás, morre no erro, entende? Tem muito disso, que é orgulho. Se Agostinho fez isso, pensa. Antes de vir aqui, é bom que eu explique que ele então teve uma concubina. Quando ele vai para quando ele quer sair da África, ele fica amaziado, ele fica buscando essa fama, buscando a zoeira, mesmo amaziado. Essa mulher, ninguém sabe o nome dela, ele faz questão de esconder e cuidar dela até o final. Ele tem um filho chamado Adeodato. Ele vai falar que o filho é mais inteligente que ele, só que o filho morre aos 16 anos, já convertido, os dois. Ele chega para a mulher e fala: não dá mais, meu coração está inquieto, eu não posso viver assim. E logo depois o filho falece. Isso é um baque na vida dele, tá bom? Mas ele vai cuidar dessa mulher até o fim, que a gente não sabe o nome. Ele preservou essa mulher. Outra coisa que você tem que ver é que nessa época o celibato do padre não era obrigatório. Isso vai acontecer lá no século VI, VII. Então era comum às vezes o padre ou o bispo ter esposa. Não era obrigatório, era opcional, tá bom? Mas ele não era casado com ela, era concubinato. Quem é ele? Então tá aí 5 pontos que o padre vai falar de Agostinho agora. O primeiro, esse latim é Deus Quares. O que significa isso? Coloca aí, número 1. Escreve aí essa palavra. O que fez Santo Agostinho virar quem ele foi? A primeira coisa é esse ponto 1 aí. Deus nos procura. Deus nos procura. Gente, Deus procurou Agostinho. A providência de Deus foi sempre dando um toque, não se cansou, foi atrás de Agostinho. O maior interessado na sua conversão, na conversão da sua família, é Deus. E ele fez assim com Agostinho. Foi atrás, deu sinais de sofrimento, sinais de alegria, sinais de vitória, mas Deus é que foi atrás. E Deus vai atrás de nós. Antes de tudo, é Deus que nos procura. Pensa que coisa. Ele não merece, Ele nos procura. Segunda coisa, Santa Mônica. Se não tem Santa Mônica, não tem Agostinho. Santa Mônica, ela não nasceu santa. Então, aos 12, 13 anos, numa festa de casamento da sua família, ela foi beber o vinho escondido e ficou grogue. O tio dela debochou dela, humilhou ela, falou assim: olha se isso é pose, situação de uma moça, tá? Aquilo marcou a vida dela e ela percebeu que ela era capaz de escândalo. Então desse dia em diante ela começa então a fazer o propósito de viver em Deus. Essa humilhação ela usou para viver em Deus. Ela casa com um casamento arranjado com o Patrício, que o padre falou que era um burguês, era alguém que estava ascendendo ali no comércio, que tinha dinheiro, então. Só que o homem era ruim. Meu padre falou, batia nela. Havia um grupo de mulheres que Santa Mônica fazia meio que direção espiritual, e mulheres que também passavam por isso. E as mulheres vinham e perguntavam para ela, está tudo naquele livro lá que o padre falou. As mulheres vinham e falavam: como que você aguenta? Penso em Deus e penso que ele tem que ir para Deus também. Ou seja, acolho isso como minha cruz, né?
e ela dirigia essas mulheres. Eles têm vários filhos e tem Agostinho. Agostinho eles se destacavam pela inteligência já na escola. Santa Mônica, ela foi muito iludida por Agostinho. Agostinho enrolava ela fácil. Sabe aquele filho que enrola, você que é mãe, você que é pai, enrolava facinho. Dava um beijinho e enrolava. Então a primeira coisa que ele enrolou, Mônica, foi na catequese. Mônica foi lá na paróquia e na hora dos avisos, vai ter catequese. Quem tiver catequese, manda um zap. Faz a inscrição do jovem para fazer catequese. Agostinho queria estudar esses caras que o padre falou. Então ele chega para a mãe e fala: não, eu vou. Mas não foi. Eu vou, mas não foi. Aí chegou uma hora que a Santa Mônica deu uma dura nele. Ele falou: tá bom, eu vou. Faz a inscrição para mim. Ela fez a inscrição e ele foi na catequese? Não. Ficava pro caminho, ficava na La House, não ia. Mas a turma tudo falando da inteligência dele e tal e coisa, tal e coisa. Daqui a pouco começa a zoeira com mulher, com bebida, igualzinho o pai. Vai Santa Mônica falar com Agostinho, falar de conversão e nada. Veja, ela estava rezando já, mas não estava na pegada ainda. É interessante você perceber que para virar Mônica, do jeito que a gente conhece, precisou passar 30 anos. Por que Deus também permitiu esses 30 anos de Mônica rezando? Para que ela fosse santa. Lá no primeiro dia lá da catequese, ela não era santa. Essa santa que a gente conhece. Esses 30 anos que fizeram. Então não é que Deus está demorando, Deus está formando você, formando seu filho e sua filha. Quando ela entra de fato na luta espiritual, o que ela pedia era só que o filho fosse batizado. Ela queria que o filho fosse batizado. Só que como o coração estava duro, Deus batia ali, mas o coração estava duro, Deus espera. Deus espera quando queimar cartucho. Quando Agostinho balançou, quando ele abriu um pouco a porteira, tudo aquilo que ela rezou, que tinha sido represado em 30 anos, entrou. Pensa, 30 anos represado de graça. Quando ela abriu um pouquinho, entrou tudo. E aí ele não só foi bispo, não só foi batizado, padre, bispo, doutor da igreja, e é quem é. Se não tem Mônica, Santa Mônica, Santo Agostinho saiu da balada e ia pegar a Mônica na igreja. Chegava lá, a mãe estava chorando por causa da zoeira dele. Ele ia bêbado, enrolava a mãe e tal e coisa, falava que ia na igreja e não ia, e não sei o quê. Mas ele saía da balada e ia pegar ela para ele ficar dirigida. Ele marcava com ela e dava fundo. Ele falou em Roma e passou a hora errada do navio. Ele foi sozinho para Roma depois que ela chegou. Ele cansou de dar pernada nela. E ela não desistiu. Aonde ele ia, ela ia. E nessa vida espiritual, nessa vida. Tá bom? A missão dela vai ser essa. Quando ele converte, ela morre. Patrício também. Só que Patrício morre antes, o marido morre antes, mas também morre batizado. Sem Mônica não tem Agostinho. Olha a sua missão de mãe e de pai, o que é? O que é importante na vida, gente? É levar a turma para o céu. Não desista, não desanima. Quando você chegar com 30 anos de oração e choro, aí você fala para Deus: olha Deus, eu já rezei igual Santa Mônica. O problema é que a gente reza 3 semanas e já quer. Como o padre falou, saiba que Deus está sendo inteligente. O coração dessa pessoinha pode estar fechado.
Se essa pessoinha se abrir, você vai ver as maravilhas que Deus vai fazer. Não caia na conversa do demônio que está demorando. O fato dele não estar aqui, ou ela não estar aqui hoje, marido, esposa, filho, pai, o fato dele não estar aqui hoje, ou ela não estar aqui hoje, não quer dizer que ela não vai vir. Certo? Você só faz sua parte. Outro, se não tem Santo Ambrósio, não tem Agostinho. Santo Agostinho, então, norte da África, retórica, lembra da retórica? Vai para Roma. Chega em Roma, ele monta uma escola lá. Ele começa a ficar famoso, mas os alunos não pagam nele. Dão um cano nele, dão um calote nele. Ele pega e vai para Milão. Ele quer montar uma escola em Milão. Em Milão, ele escuta que existe um bispo que fala bem. Porque na história de Santo Ambrósio era prefeito de Milão e tinha fama de santidade. Quando o bispo morreu de Milão, como o padre falou, era por aclamação. Quando o bispo de Milão morreu, juntou todo mundo na igreja. E aí, reza para ver quem que vai ser o bispo de Milão. De repente uma criança grita do fundo lá, Ambrósio bispo. Aí a galera já comprou. Santo Ambrósio vai ter um rito próprio, ele vai formar um rito próprio da liturgia, a música, vai organizar, ele vai enfrentar um imperador. O imperador vai numa cidade, imperador romano, vai numa cidade e massacra uma cidade. Aí ele vem desfilando pelas ruas, pelas cidades da Itália. Quando chega em Milão, ele quer entrar na igreja. O Ambrósio fala: aqui você não entra, enquanto você não fazer penitência. Ele barrou o imperador. Deu uma penitência para o imperador de ficar tantos dias lá dando um saco, com cinza na cabeça, e arrependido do que ele tinha feito. As outras cidades, tudo fazendo pouco ao imperador. O Ambrósio falou: aqui você não entra, enquanto você não se arrepender. Era o cara. Agostinho escuta falar de Ambrósio, mas escuta falar da retórica, que Ambrósio fala bem. Ele fala assim: não, impossível. Bíblia é aquela coisa que minha mãe lê lá. Você acha que vai ter alguém que vai falar bem, que tem retórica, que tem conhecimento para falar? Não, eu não acredito. Vamos lá ver. Tem um truta dele, chamado Alípio, que ficava cutucando ele. Vamos lá ver, vamos lá. Rodou, né? Foi um dia, Ambrósio fez assim, né? Virou dele de ponta cabeça. Começou a ir, ele começou a pegar gosto de escutar Ambrósio. Ele queria escutar Ambrósio. E Ambrósio falava de Bíblia e falava daquilo que ele conhecia, como filosofia, como coisa. Então, começou a pegar ele. Ele queria, porque queria falar com Ambrósio, cara a cara, mas ele não conseguia, por causa da exigência. Ambrósio era o cara, né? Mas Ambrósio foi fundamental na conversão de Agostinho. Depois o padre vai falar das tretas também. Nesse meio termo tem um monte de treta que ele vai centrando aí. Mas Mônica consegue falar com Ambrósio, conseguiu marcar uma direção espiritual com Ambrósio, ligou para Camille lá e marcou. Quando Ambrósio vem para atender ela estava no sacrário chorando. E aí ela conta a história e fala do que o filho estava fazendo. E Santo Ambrósio já tinha visto Mônica ali chorando e rezando tanto. E aí tem a profecia, né? Deus não vai deixar um filho de tantas lágrimas se perder. Cada lágrima, sua mãe, pai, é uma oração. Deus não vai deixar se perder. Faz o que você tem que fazer. E é Ambrósio que vai batizar depois Santo Agostinho quando ele se converte. Ele fica
ele começa a ter dúvida. Ambrósio, então, é alguém que convence o coração, convence a inteligência de Agostinho, mas ainda falta o coração, lembra? A questão da zoeira, da mulherada, pesava muito para Agostinho, e ele não dava o passo. Depois a gente vai ler, aí tem a famosa história lá que ele estava com seu amigo Alípio já estava decidido, Alípio só estava esperando ele dar o sim, sabe? Alípio já falava assim, vamos lá, você quer, já está. Alípio já estava decidido, Agostinho estava balançando por causa da zoeira. Aí tem o dia do jardim, né? No jardim, depois de falar com a mãe, ele tem o seu coração inquieto, está com o coração inquieto, tá? E ali no jardim ele começa a rezar, depois não vou ler o texto. E ele escuta no jardim uma criança cantando, toma o livro e lê, toma o livro e lê. Ele fala nas confissões que ele nunca tinha visto essa brincadeira. Eles tinham ali na casa uma cópia, um rolo, lembra dos rolos? Do livro de Romanos. Ele abre o livro de Romanos e cai assim: a partir de hoje chega de bebedeira, de vacilão, não sei o que. Aí não tinha jeito. Aí Deus falou para ele. Antes dele abrir o texto, ele escuta a história de um amigo dele, de uns amigos dele, que tinham largado toda a riqueza e tinham montado uma comunidade, um monastério, que estavam vivendo em comunidade. Aquilo também balançou ele. Tanto que depois, quando ele volta para a África, ele quer viver assim. Então ele balança. A hora que ele pega o livro, aí já foi, aí converteu mesmo. Ele volta para a África, como o padre falou, começa a querer montar o monastério, mas depois é padre, bispo, daí Deus tem os seus caminhos. Tá bom? Então, ó, Deus que busca, da nossa vida é assim. Santa Mônica, Ambrósio, a busca da verdade, no fundo estava isso no coração de Agostinho. Lembra do quadro? A verdade. Se tem uma coisa, Santo Tomás fala assim, se uma pessoa busca a verdade de coração sincero, Deus vai dar. Não importa onde ela esteja, ela pode ser budista, pode ser ateu, se essa pessoa quiser de fato encontrar a verdade, Deus vai dar. E aí a verdade é ele, é a conversão. Então, se tem uma coisa que Agostinho, apesar da palhaçada que ele fazia, moral, sexual, era a busca da verdade. Ele tinha esse desejo. E o amor. Tudo em Santo Agostinho é o amor. Essa busca sexual dele, no fundo, era a busca do amor. Depois que vai subir, vai ser elevado, ele vai entender. Mas qualquer livro de Agostinho que você pegar, vai ter como fundamento o amor. Lembra do curso nosso? O amor dos padres da igreja, dos santos da igreja. O amor está na base de tudo aquilo que Santo Agostinho falou. Esse amor vai crescer, vai sair de algo simplesmente carnal e vai entrar na parte da caridade, na caritas. Tanta coisa para falar, Agostinho, vocês olha a frase, olha, eu vou ler o texto da conversão dele, que é famoso. Tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova, tarde te amei, 30 anos estive longe de Deus, mas durante esse tempo, algo se movia dentro do meu coração. Eu era inquieto, alguém que buscava a felicidade, buscava algo que não achava, mas tu te compadecesses de mim e tudo mudou. Olha como ele tem noção que é Deus que está buscando ele, porque tu me deixaste conhecer-te, não sou eu que conheci, tu me deixaste conhecer, entrei no meu íntimo sob a tua guia e consegui, porque tu te fizeste meu auxílio. Fera demais, gente, fera demais.
Tu estava dentro de mim e eu fora. Tu estava dentro de mim e eu fora. Os homens saem para fazer passeios, a fim de admirar o alto dos montes, o ruído incessante dos mares, o belo, o ininterrupto curso dos rios, os majestosos movimentos dos astros. E no entanto passam ao largo de si mesmo. Não se arriscam na aventura de um passeio interior. Durante os anos de minha juventude, pus meu coração em coisas exteriores, que só faziam me afastar cada vez mais daquele a quem meu coração, sem saber, desejava. Olha, só é de chorar isso aí. Eis que estava dentro e eu fora. Estava dentro e eu fora. Estava fora de mim mesmo, isso que estava aqui. Segurava-me, olha que palavra é essa, segurava-me longe de ti as coisas que não existiriam senão em ti. Estava comigo e eu não contigo. Mas tu me chamaste, clamaste por mim, e teu grito rompeu minha surdez. Fizeste-me entrar em mim mesmo, para não olhar para dentro de mim. Eu tinha me escondido, mas tu me arrancaste do meu esconderijo e me puseste diante de mim mesmo, a fim de que eu enxergasse o indigno que eu era, o quão deformado, manchado e sujo eu estava. Em meio à luta, recorri a meu grande amigo Alípio. Olha a luta dele. Ele disse: os ignorantes nos arrebatam no céu, e nós, com toda a nossa ciência, nós debatemos em nossa carne. Essas pessoas que a gente fala que não tem instrução, eles estão ganhando o céu, e a gente que é cheia de... a gente está vivendo pela carne. Assim me encontrava, chorando e desconsolado, enquanto perguntava a mim mesmo: quando deixarei de dizer amanhã, amanhã, hoje não, amanhã, amanhã? Foi então que escutei uma voz que vinha da casa vizinha, uma voz que lia: pega e lê, pega e lê. Rodou. Brilhasses, resplandecesses sobre mim, e afugentasses a minha cegueira. Então corri a Bíblia, abria e li o primeiro capítulo, sobre o qual caiu meu olhar. Pertencia à carta de São Paulo aos Romanos, que dizia assim: não em orgias bebedeiras, nem na devassidão e libertinagem, nem nas rixas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus. Aquelas palavras ressoaram dentro de mim. Pareciam escritas por uma pessoa que me conhecia, que sabia a minha vida. Exalaste teu perfume e eu respirei. Agora suspiro por ti, anseio por ti, Deus. De quem separar-se é morrer, de quem aproximar-se é ressuscitar, com quem habitar é viver. Deus, de quem fugir é cair, a quem voltar é levantar-se, em quem apoiar-se é estar seguro. Deus, a quem esquecer é perecer, a quem buscar é renascer, a quem conhecer é possuir. Foi assim que descobri a Deus e me dei conta de que no fundo era Ele mesmo, sem saber, a quem buscava ardentemente o meu coração. Provei-te e agora tenho fome e sede de ti. Tocaste-me e agora ardo por tua paz. Deus começa a habitar em ti quando tu começas a amá-lo. Vi dentro de mim a luz imutável, forte e brilhante. Quem conhece a verdade, conhece essa luz. Ó eterna verdade, verdadeira caridade, tu és o meu Deus, por ti suspiro dia e noite, desde que te conheci, e mostraste-me então quem eras, e irradiaste sobre mim a tua força, dando-me o teu amor. E agora, Senhor, só amo a ti, só sigo a ti, só busco a ti, só ardo por ti. Tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Tarde eu te amei, eis que estava dentro e eu fora, e fora te buscava, e me lançava disforme e nada belo, perante a beleza de tudo e de todos que criastes.
estava comigo e eu não estava contigo. Seguravam-me longe de ti as coisas que não existiriam senão em ti. Ele repete aquilo que ele escreveu. Chamastes, clamaste por mim, rompestes em minha surdez, brilhaste, resplandecesse, e a tua luz afugentou a minha cegueira. Exalaste o teu perfume, e respirando suspirei por ti, te desejei. Eu te provei, te saboreei, e agora tenho fome e sede de ti. Tocaste-me, e agora ardo em desejo por tua paz. Meus irmãos, não tem nenhuma página em toda a história dos santos tão dramática e tão profunda de conversão como essa. Não tem. Por isso que é Confissões, porque ele sabe que Deus está vendo, e ele está falando é com Deus. As suas lutas. Então agora nós vamos ver, nesse período de conversão e pós-conversão, a gente vai ver aquilo que ele lutou. A primeira coisa é em relação ao mal. Coloca aí, o mal. O mal foi a primeira inquietação filosófica de Agostinho. Da onde vem o mal? E é por isso que ele vai entrar nessa turminha aí, ó, azulzinha, chamado maniqueísmo. Lembra a semana passada que o padre falou da gnose? Havia um grupo gnóstico chamado maniqueísta, os maniqueus. Mani era o nome do cara que fundou. Esse cara falava que existia um Deus do bem e um Deus do mal. Lembra que o padre disse? O Deus do mal criou a matéria. Lembra que o padre falou até daquela bolinha que até hoje, né? Tem a parte preta, a parte branca, um Deus do bem, um Deus do mal. Então, ele ficava perguntando: onde que vem o mal? Porque se Deus é bom, por que tem o mal? Então caiu na orelha dele, caiu na mão dele um texto desse Mani, ou Manes, conforme a tradução, que falava que não, existe o Deus que criou a matéria, que ele é ruim. E a sua alma está presa na matéria, está presa no corpo. Então tudo aquilo que você toca é mal. Tudo aquilo que você toca tem um demoninho. Tudo. E ele escutou isso aí e falou: tá bom, não sabe. Ele estava começando ali a caminhada filosófica, não sabia nada direito, nem sonhava em se converter, mas caiu isso na cabeça dele. Essas coisas que ele vai entrar, depois ele vai rebater todas. Até um dia, esse mano, né, ele vem antes de Agostinho, mas até um dia que ele fica sabendo que vai na cidade dele o papa dessa religião, um cara chamado Fausto. Ele falou: é agora. Essas minhas dúvidas, o que ele fez? Escreveu lá um monte de perguntas. Ele falou: se o cara que é o top dessa religião vai vir aqui, é a hora de eu perguntar. E o cara era um sofista, lembra? Fala bem, mas não fala nada. E Agostinho pegou que o cara era um bulhão, que era golpe, né? Era golpe, que estava mentindo, e saiu fora desse cara. Depois, quando ele se converte, ele vai explicar a questão do mal. Coloca aí no seu caderno. O mal, para Agostinho, não é uma coisa, coloca entre parênteses, ser. Ele não é um ser, fecha parênteses. É uma ausência. Só isso aí ele já matou. Porque assim, o mal não é uma coisa em si, o mal é um parasita. Quando Deus criou tudo bom, não é? Lúcifer foi criado bom? Foi. Por que Lúcifer é mau? Porque tem uma ausência nele, a ausência de Deus. Coloca no seu caderno.
Você vai entender já. O mal pode ser físico ou moral. Pensa, antes de entrar na parte própria do mal, lógico que aqui é tudo resumo, né? Mas assim, a noite não é a lua que emite raios noturnos. A noite é a ausência de sol. O mal é uma ausência, está faltando algo. Está faltando algo no ser da coisa. Então, por exemplo, não é o mal uma pedra não ter asa. Não é? Por quê? Porque não é próprio do ser da pedra ter asa. Mas se um passarinho não tem asa, é um mal. O mal o quê? Físico. Está faltando algo. Certo? Daqui, ó, já dá para você pensar um monte de coisa já dá para você ver quanta coisa que Agostinho já vai resolver. Por que uma criança inocente nasce às vezes sem a visão? Vamos supor, nasce com um problema. O pecado original faz com que haja ausência de algo que ela teria direito. O pecado original a feriu. Todos nós estamos feridos, todos nós trazemos ausência no corpo e na alma. Alguns se manifestam com, sei lá, uma cegueira, mas não era projeto de Deus. O projeto de Deus era que fosse o ser humano completo. Como veio o pecado original, ele quebra isso, e aí traz ausência. Deu para entender? Ausência física. O mal moral é quando, no fundo, Deus não está. Quando você faz um ato que Deus não está, ali é o pecado, ali é o mal. Então Lúcifer foi criado bom. Quando Lúcifer falou assim, não quero mais a Deus, ele renunciou a algo que era próprio dele. Lúcifer, a palavra significa portador da luz. Qual que era o ser de Lúcifer? Era trazer a luz. Lá para frente o padre explica, senão não vai entrar em Lúcifer agora, não vai sobre teologia de Lúcifer, não vai sair daqui meia-noite. Mas assim, trazer, portar essa luz. Quando ele fala não quero, se ele era um portador de luz, ele entrega isso, o que ele vira? Trevas, ausência. Aí você pergunta, para que serve o martelo se ele não puder martelar? É um mal, tem um mal estabelecido aí. Entende? Você foi criado para Deus. O seu coração, ele se torna feliz em Deus. Quando você não realiza a obra de Deus, há uma ausência, você sofre, o outro sofre, é o mal. Santo Agostinho, lógico, vai desenvolver tudo isso, vai falar que o mal, ele prolifera, a questão da iniquidade, do exemplo de fazer o mal, vai fazendo mal, né? Mas mais ou menos depende dele. Então não é uma coisa em si, não tem um Deus que fez o mal. O mal é uma falta, está faltando algo. Se é físico ou se é moral, que é pior, que daí é o pecado. Tá bom? Basicamente é isso. É lógico que dá um tratado para falar sobre isso. Na letrinha verde ali, ó, pelagianismo, é outra coisa que ele vai entrar, mas depois vai consertar. Olha como a providência de Deus trabalha também, não é? Faz com que ele vá lá, conheça a coisa, para depois vir e rebater tudo. Então Pelágio era um bispo, era um monge, que ensinava que não precisa da graça. Pelágio ensinava que não precisa da graça. Ponto. Você se salva pelas suas forças. Se você se salva pelas suas forças, então Pelágio era contra os sacramentos, contra o batismo, contra a Eucaristia, contra, porque é só você querer. Se você querer, você se salva. Está errado.
É a graça. Lembra Deus Clares? Deus que busca a gente. Ah, aceitei Jesus. Não, Ele que tem que aceitar a gente. Ele nos busca. A graça vem primeiro. Você não estaria sentado hoje aqui se a graça não tivesse te convidado. A graça te convidou e você veio. A graça de Deus convidou mais gente para vir, mas outros não quiseram vir. Você não veio simplesmente porque você quis, você veio porque a graça te convidou. Aí vem o segundo passo, o seu sim. Tá bom? Agostinho então vai lutar contra isso e vai falar, não, primeiro a graça. Coloca a sua cadeira. Para Agostinho, primeiro a graça e depois o mérito. Olha que interessante isso. Lutero, que vai vir depois, no século XVI, ele era um padre agostiniano, era da ordem de Santo Agostinho, e ele conhecia tudo isso. Só que ele não fala, ele fala assim: você não tem mérito, é só a graça. Então ele tem dois opostos aí, ó. O Pelágio que fala assim: é só você que faz, e Lutero que fala assim: você não faz nada. O que o católico fala? As duas perninhas juntas, a graça e a sua resposta. Só que sempre primeiro a graça, para que você visualize isso. Uma pessoa caiu no poço. Para Pelágio é só o esforço dele, o esforço vai com que ele saia. Para Lutero, ele reza, Deus manda um anjo e tira ele. Para nós, a gente reza e Deus dá força e a gente sai do buraco. Tá bom? Por isso que tudo que a gente faz tem mérito. Por isso que Lutero, por exemplo, não queria aceitar a carta de Santiago, porque a carta de Santiago fala que a fé sem obra é morta. Ele fala, não, é só a graça, é só a graça. Ele traduz errado de propósito num versículo de Romanos: o justo vive só pela fé. Ele traduz assim, mas está lá: o justo vive pela fé, não só pela fé. Ele acrescentou, e aí deu o que deu. Tá bom? Mas voltando em Pelágio, esqueça Lutero, você vai confundir agora. Olha como os santos da igreja são atuais. Esse negócio de pelagianismo voltou tudo, gente. Quando vem aí essa turma, você pode, você consegue, mentalize, visualize, poder positivo, não sei o que, é pelagianismo. O Papa Francisco acabou de escrever um documento lá sobre a santidade, a alegria da santidade, e lá fala que voltou uma nova gnose. O padre falava semana passada, uma nova turminha aí que acha que são os escolhidos, que corrige a igreja, mas também está voltando um novo pelagianismo, uma nova turma que acha que é só fazer, ou que tudo depende da gente. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque o demônio só muda a embalagem, e a turma começa a confundir fé com pensamento positivo. Tá bom? A fé, não vamos ver quando vê São Tomás aqui, não é uma decisão da vontade. A felicidade para Santo Agostinho é Deus. Padre, mas eu sei disso. Sabe porque Santo Agostinho escreveu sobre isso. Ele vai discorrer isso, ele vai falar. O livro que o padre indicou aí, da vida feliz, da felicidade, você vai ver a busca dele de felicidade. Será que a felicidade está nas coisas? Aí ele vai lá e vai falar: não está nas coisas. A felicidade está no poder, está no sexo, está não sei o quê. Não está. Onde está a felicidade? Ele vai chegar à conclusão que é Deus. Libido dominando. Ele vai desenvolver a questão do pecado original, dos pecados capitais, junto com São Gregório. E ali ele vai desenvolver aquilo que o padre sempre fala, que todos nós temos um pecado raiz, um pecado que puxa a galera. O padre fala direto isso. Na teologia não é pecado raiz que fala, é libido dominando.
aquilo que domina a sua libido, aquele libido não sexual, mas a sua tendência ao pecado. Ele que vai começar a desenvolver isso, e ele, São Gregório Magno. O cara era fera. O livre-arbítrio. Coloca aí. Livre-arbítrio, 2 pontos. Liberdade, tudo em Santo Agostinho, né? Liberdade é fazer tudo aquilo que o seu ser permite. Quando a gente for ver São Tomás, aí eu vou aprofundar na questão do ser. Ponto. Livre-arbítrio é escolher entre bem e mal. Ponto. Libertinagem é o abuso da liberdade. Entre parênteses, pecado. O que o mundo fala de liberdade hoje? Que liberdade é fazer o que dá na cabeça, não é? Para Agostinho se chama libertinagem. Liberdade é fazer tudo aquilo que está dentro do seu ser. Então veja, eu sou livre para tomar essa água. Sou livre. Eu sou livre para andar, para falar. Sou livre, porque está no meu ser. Eu sou livre para usar da minha fala. Sou livre. Quando eu uso da minha fala para falar mal do outro, eu estou abusando da minha liberdade. Eu estou passando do uso correto da minha voz, da minha boca, daquilo que eu falo. E logo vem o pecado. O pecado, então, é o abuso da liberdade. Deus tem liberdade, Ele é livre, Ele faz tudo aquilo que Ele quer que esteja dentro do ser dele, porque Deus não pode se negar. Então presta atenção, se liberdade é fazer tudo aquilo que está dentro do ser dele, Deus poderia pecar? Não, porque Deus é Deus. Deus poderia morrer lá em cima? Deus pode fazer um círculo quadrado? E agora? Deus é Deus, não é Deus? Ele não pode fazer tudo? Não pode fazer um círculo quadrado por causa do ser das coisas. Ou é círculo ou é quadrado. Quando nega o ser das coisas, está negando o próprio Deus, ele está se negando. E é por isso que ele não pode morrer, por exemplo, ou não pode pecar, porque ele nega a si mesmo. Lembra que o mal é uma ausência? Se Deus pecasse, então significa que Deus ia ter que sair dele mesmo, não dá. Certo? Então, Deus tem liberdade? Sim. Ele faz tudo o que Ele quer no seu ser. Agora, Deus tem livre-arbítrio? Veja aí o que é livre-arbítrio. É escolher entre... Deus tem livre-arbítrio? Não. O homem tem livre-arbítrio? Tem. Há uma confusão hoje, as pessoas acham que é a mesma coisa. Você chega lá, aquele exemplo vai sempre dar, você chega lá no posto de gasolina e fala assim, a sua liberdade ali é colocar álcool ou gasolina, se o seu carro for flex. Não é? Essa é a sua liberdade. Você não pode chegar e falar assim, põe groselha, porque a gasolina está muito cara. Porque você está negando o ser do carro. Você vai quebrar o carro. Entende? Eu sou livre e faço o que eu quiser. Vou subir numa ponte e vou voar como um passarinho. Não, o seu ser não quer que você não consegue voar. O que o mundo fala hoje? Fala que liberdade é fazer o que dá na cabeça. Vou dar um exemplo, outro exemplo. Na questão do homossexualismo, por exemplo. Pega o exemplo de homem com homem.
uma coisa encaixa na outra coisa, entendeu? Aquela coisa que encaixou na outra coisa foi feita para aquilo? Não foi, porque não vai nascer filho. Vai nascer filho? Não vai nascer, o que vai encontrar ali? Né? Então o que é? Gambiarra, abuso de liberdade. Vai falar isso hoje, porque a gente é livre, faz o que quer, não sei o que. Não, gente. Existe regra. Na sua casa tem regra, no seu carro tem regra. A liberdade, ela está limitada ao seu ser, aquilo que você é. Aqui vai a questão do mandamento, a gente vai longe daí se o padre fosse desenvolver isso, não é? Vou dar um outro exemplo. Você é livre para tomar um copo de cerveja? Mas tem gente que nem um copo pode tomar, porque daí já é abuso da sua liberdade. Uma colher que ele tome já. O que o inimigo faz? Não, você aguenta, toma uma caixa que você aguenta. Abuso da liberdade. Tá bom? Então, liberdade, livre-arbítrio e libertinagem. Agostinho que vai destrinchar isso aí. Algumas frases de Agostinho: fizesse-nos, Senhor, para ti, e o nosso coração é inquieto, enquanto não descansar em ti. Essas preocupações, essas inquietações, não é? Enquanto não descansar em ti. Outra frase: a fé e a razão caminham juntos, mas a fé vai mais longe. Lembra semana passada que o padre disse? A fé e a razão são duas asas, tal e coisa que o Papa João II fala, mas a fé vai mais longe. Aquilo que o padre disse: Deus dá inteligência para uma pessoa, aquela inteligência já é alta, quando ele se converte, aquilo estoura, aquilo de lá, graças a Deus. Usa como estilingue. Quereis cantar louvores a Deus? Sede vós mesmos o canto que ides cantar. Vós sereis o seu maior louvor se viverdes santamente. Às vezes você passa na rua assim, né? Tem aquela turma cantando louvor, né? Tudo desafinado, tudo. Santo Agostinho fala que o grande louvor, o grande canto é a sua vida. Perguntei ao mundo sobre o meu Deus, ele respondeu: não sou ele me criou. Santo Agostinho vai falar que Deus tem dois livros para mostrar a sua existência. Um chama Bíblia e outro a criação. O Papa Francisco vai falar que a criação é a gramática de Deus. A paz é a tranquilidade da ordem de todas as coisas. A paz é Agostinho, e depois São Tomás, depois o padre vai repetir em São Tomás. A paz é o repouso naquilo que se ama. Quando você encontrou, repousou aquilo que se ama, você está em paz. Pega, por exemplo, Maria de Lourdes Guarda, sofria na cama, passava por tudo aquilo, mas ela estava em paz, porque repousava naquilo que amava. Essa paz já é perfeita? Não. Essa paz vai ser perfeita lá, mas já é paz. Olha a inquietação nossa, né? Olha. Se vês a caridade, vês a trindade. Lembra semana passada a caridade lá de São Paulo? A caridade não como comida para pobre, mas o amor que tem em Deus. Se vês o amor que tem em Deus, vês a trindade. Muitos homens odeiam a verdade por amor daquilo que tomaram por verdadeiro. Isso aqui acontece muito em questão aos protestantes, que eles falam da igreja. Quando o cara vai lá e começa a falar mal da igreja, o que ele está fazendo é um boneco do que é a igreja. Aquilo não é a igreja. Ele pinta um boneco que ninguém vai amar. Ele começa a falar que a igreja é idólatra, que a igreja é aquilo, que é um ano de prostituição, que é não sei o que. Ele pinta de um jeito que nem eu ia amar. Então, quando a pessoa odeia a verdade,
é porque odeia aquilo que pintaram da verdade. Porque quando de fato você encontra a verdade, você se apaixona. E assim vale também para a igreja. Lembra que o padre falava semana passada? Católico mal formado vira protestante. Protestante bem formado vai virar católico. Começa a saber o que de fato é a igreja, Eucaristia, confissão. Padre, esses que foram embora nunca entenderam o que é. Podia estar na feira de comunhão, podia estar usando casula, mas se foi embora, não entendeu o que era. São João fala assim na sua carta: aqueles que foram embora nunca foram nossos. A gente precisa rezar para que eles saiam dessa mentira que pregam por aí, que a igreja é assim, que a igreja é casada, e conheçam de fato o rosto da igreja, o rosto da palavra, assim. Muitos homens odeiam a verdade por amor daquilo que tomaram por verdadeiro. Há pessoas que desejam saber, olha que bonito isso. Há pessoas que desejam saber só por saber. Isso é curiosidade. Outras para alcançarem fama. Isso é vaidade. Outras para enriquecerem com sua ciência. Isso é negócio torpe. Outras para serem edificadas. Isso é prudência. Outras para edificarem os outros. Isso é caridade. Por que você quer saber? Por que você está aqui no curso? Para amar mais, para se santificar mais e para passar isso. Não queiras entender para crer. Crê para que possas entender. Se não crês, não entenderás. Se você não dá, que nem o padre está falando aqui, está falando. Se o cara vem assim, não acredito nisso, o padre pode dar o argumento que for, Jesus ressuscitado pode aparecer aqui e ele não vai acreditar. Não queiras entender para quê? Para crer. A hora que eu entender, eu creio, mas daí não é fé mais. Crê para que possas entender. Ser cristão não é conquistar Cristo. Olha aqui, ó. Ser cristão não é conquistar Cristo, mas deixar-se conquistar por Ele. Não sou eu que aceito Jesus, é Ele que me aceita, Ele que me procura. Deixa que Ele conquiste em ti, que Ele conquiste para ti, que Ele te conquiste. Acabou. Tá bom? Agostinho é fera. O que o padre falou aqui não é nada perto desse colosso que é Santo Agostinho. Procura na internet, tem um monte no YouTube lá, um monte de vídeo. Procura do professor Joel. O professor Joel está sempre aqui na nossa paróquia. É um doutor sobre Agostinho. Ele vai falar com uma linguagem muito mais especialista do que eu. O que eu estou falando aqui é somente algo pastoral. Aquilo que o padre sempre fala, todo curso aqui meu do padre é, antes de tudo, buscando santificação do meu povo. Semana que vem, outro ferão, São Bernardo. Tá bom? Vamos rezar?